Boa noite. É, Dando continuidade aqui no Festival Negras é de Casa, certo? Houve um problema com o Facebook, a gente não conseguiu entrar, então apenas hoje vai ser transmitido pelo Instagram. Depois vai voltar normalmente a ser exibido pelo Facebook, ok? Então vejam só. Meu nome é Geniele, tenho 30 anos, sou professora de biologia e atualmente eu leciono aqui em Negras, na Escola Frei João e também no EJA Campo. Lá no EJA Campo eu atuo no sítio Caraíbas e no sítio Angico Torto, certo? Sou filha de Maria e de Breu, aqui de Negras mesmo. E esse festival, que é o Negras é de Casa, ele tem como finalidade convidar as pessoas a permanecerem em casa. Né? A permanecerem em casa. É óbvio aquelas pessoas que puderem realmente, de fato, cumprir a quarentena, porque ela é muito importante para conter a contaminação do Covid-19, tá? Então, outra necessidade também é ter hábitos de higiene. Então, é muito importante as pessoas, de fato, terem cada vez mais hábitos de higiene, tá? Tanto pessoal como na casa. E também de prevenção. Algumas pessoas podem achar até que é tipo frescura, né, das pessoas, mas de fato não é. É uma importância manter esses hábitos de higiene e também a prevenção. Porque a prevenção, de fato, é algo muito importante para evitar a contaminação. Ok? E também lá no Facebook, na página do Negras também tem informações sobre o Covid-19, tá? Quem quiser mais alguma informação. E o festival, ele vai até domingo, ok? Bom, eu vou falar sobre os vírus, tá? Em geral, vou falar rapidamente para ninguém ficar cansado, sobre as características do vírus, ok? Então, vamos lá. Então, eu trouxe aqui algumas informações. Então, a primeira informação, tá? Os vírus, eles não são classificados como seres vivos. Algumas pessoas, elas podem até achar que são, mas de fato não são. A gente tem 5 reinos, tá? Que é o reino Plantae, que são as plantas, Animalia, animais, protistas, os protozoários, o fungi, que são os fungos, e o monera, que são as bactérias. Então, os vírus, eles não se encaixam em nenhum desses reinos, ok? A teoria celular, ela diz o seguinte, que apenas são considerados seres vivos os organismos que possuem células. E no caso dos vírus, eles não possuem células. Eles são classificados como os organismos acelulares. Em biologia, a gente, tipo, toda palavra que tem o A, inicialmente, esse A quer dizer não. Então, acelular quer dizer que o cara ele não é composto de células. Então, isso faz com que o vírus ele não entre no grupo dos seres vivos. Todo mundo, como é que eu posso dizer? Todo mundo pode dizer que todos os cientistas acham, né, concordam com essa hipótese. Não, existe aquela confusãozinha entre eles, né? Mas de fato eles ainda não entraram no grupo dos seres vivos, tá? Eles não possuem metabolismo próprio, tá? Como assim eles não possuem metabolismo próprio? Os vírus, eles quando estão fora de uma célula, eles ficam inertes, certo? Ou seja, é como se eles não funcionassem. Ou melhor, eles não funcionam. Até de fato, a gente só pode classificar o cara como vírus quando ele está dentro de uma célula. Quando ele está fora da célula, a gente classifica ele como uma partícula viral, que a gente chama de vírion, certo? Então, apenas quando ele está dentro de uma célula, seja ela uma célula vegetal, uma célula animal, uma bactéria, é que ele vai funcionar, é que ele vai ter, de fato, um metabolismo, certinho? Então, por esse fato, tá, de eles não terem um metabolismo próprio e de eles necessitarem estar em uma célula hospedeira, a gente classifica eles como parasitas intracelulares obrigatórios, ok? Outra coisa, eles são resistentes a antibióticos. Então, antibióticos geralmente toma-se para destruir as bactérias, não é isso? Porém, neste caso,
ele não consegue destruir os vírus, ok? Já que eles não são seres vivos. E os vírus também eles podem sofrer mutações, ou seja, eles são os caras top, ok? Ou seja, vamos dizer assim, principalmente o coronavírus, tá? Os vírus, eles podem possuir DNA ou RNA, no caso que são os ácidos nucleicos, ok? Vou mostrar aqui a vocês essas imagens aqui. Então, aqui, ó, vê que eu tenho duas fitinhas, é DNA. Aqui eu só tenho uma fitinha, ok? Então, como eu só tenho uma fitinha, aí a gente classifica como RNA. No caso do Covid-19, o cara ele tem apenas uma fitinha, que é até o que vai favorecer para que ele consiga sofrer mutações com mais facilidade, certo? O que é que vai diferenciar aqui? A única diferença entre uma fitinha de DNA e uma de RNA vai ser porque aqui é uma fita dupla e aqui é uma fita simples. Não, existem algumas exceções, tá? Que não vem ao caso agora. Mas, no caso, o DNA e o RNA, eles são formados por bases nitrogenadas, no caso, um dos componentes. Aí, vê só, no DNA, eu tenho citosina, guanina, adenina e a timina. Aí, já no RNA, a gente vai ter o quê? Citosina, guanina, adenina e uracila, ok? Aí, o que vai diferenciar vai ser essa última base. Porque no DNA a gente tem a timina, enquanto no RNA a gente vai ter a uracila, ok? Então, eles podem ter ou DNA ou RNA. Ele não vai ter os dois, ok? Isso que eu já falei. E a composição básica dos vírus é proteína e ácido nucleico. Então, a composição básica, tá? Como assim básica? Porque existem outros vírus que, no caso, o Covid-19, além das proteínas e dos ácidos nucleicos, o cara ainda possui envelope. Então, o cara é top. Então, vê só. Composição básica dos vírus aí vai ser o quê? Proteínas e ácidos nucleicos. Os vírus, tá? Dá pra ver aqui. Os vírus, eles são uns carinhas inteligentes. Então, eu tenho esse primeiro aqui, exemplo. Que eu tenho só a proteína, que é esse hexágono aqui. E o material genético, que vai ser esse carinha enrolado, ok? Então, já tô vendo esse carinha aqui, que ele é de RNA. Esse vírus mais simples, que ele só tem aqui, ó, a capinha de proteína e o ácido nucleico, a gente fala que ele é um vírus não encapsulado, ok? Aí esse vírus, ó, o que é que tem? Eu vou ter aqui, ó, proteína, ácido nucleico e além disso, eu ainda vou ter a envelope, que são no caso, os vírus envelopados, ok? A gente ainda tem essas coisas, mas, tipo, a composição básica do vírus vai ser isso. Proteínas e o material genético. Ainda tem um detalhe. Essa capinha aqui, a gente chama ela de capsídeo, ok? Essa capinha de proteína. Aí, a capinha de proteína é formada por partículas de proteína. Aí, cada capinha dessa individual, a gente chama ela de capsômero. O conjunto todo dessa capinha de proteína e do material genético a gente chama de nucleocapsídeo, ok? Dá pra entender? Então, a capinha toda, capsídeo, as bolinhas, no caso, cada partícula que forma o capsídeo, capsômero, quando junta aqui, ó, capsídeo mais material genético, nucleocapsídeo, ok? E aqui essa envelope. Mas aí vocês podem dizer, certo, e essa envelope, ela vai ser formada de quê? Gente, é tranquilo. A envelope, acredita-se que os caras, eles roubem, vamos dizer assim, eles roubem essa membrana plasmática da própria membrana celular, que ele invade, ok? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou ter aqui a membrana plasmática das células que eles roubam, ok? E vou ter sobre ela proteínas. E essas proteínas, elas vão ser específicas de cada vírus, ok? Então, a membrana plasmática vai ser que ele rouba da célula, que ele vai lá e vai
tipo, rouba da célula que ele vai atacar, e além dessa membrana plasmática, ele vai ter proteínas específicas do próprio vírus, ok? Tudo tranquilo por aí? Bom, e como os caras se reproduzem, né? Na verdade, eles se replicam. Vê só. Os vírus, eles são muito inteligentes, pessoal. São muito inteligentes. Não sei por que eles não são seres vivos, porque eles são muito inteligentes. Vê só. A gente tem vírus envelopados e os vírus não envelopados. Os vírus envelopados, tá? Eles podem entrar na célula com envelope e tudo. Vê esse primeiro exemplo, né? Essa barrinha aqui é a membrana da célula. E aí o que é que vai acontecer? Ele vai pousar na célula e aí ele vai conseguir entrar. Aí ele vai entrar com tudo, no caso com a envelope. Neste caso, quando ele entra com a envelope, eu posso dar um exemplo aí do vírus do sarampo, da gripe, tá? E já tem outros vírus, ó, aqui a membrana celular, aí vê que o envelope ficou. Então, como o envelope ficou, vai entrar só o capsídeo, ok? Aí, nesse caso, um exemplo aqui é o vírus do HIV. Ele entra, no caso, ele deixa aqui, né, o envelope dele e vai entrar só o capsídeo, ok? Um exemplo típico dos vírus não envelopados é o carinha, o vírus que ataca bactéria, no caso, bacteriófago, tá? Aí, vê só, o bacteriófago, ele vai chegar aqui na bactéria, ele não vai entrar na célula, tá? Ele vai perfurar a membrana, joga o seu DNA, que no caso ele tem um DNA, tá? Aí o cara vai lá, joga o DNA, o que é que vai acontecer? Pode acontecer duas coisas, tá? O que a gente chama de processo lítico e o que a gente chama de processo lisogênico. O que vai ser esse processo lisogênico? A membrana vai entrar, no caso o material genético vai entrar e vai ficar lá adormecido. Como ele fica tipo adormecido, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Ele tipo vai ficar lá inerte. Em algum momento ele vai começar a se reproduzir, tá? E aí a gente pode chamar dele provírus. No caso, o vírus com envelope ele é mais bravo. Não, a gente pode classificar ele como um vírus mais resistente, tá? A gente pode classificar o carinha tipo como sendo mais. Não, tô mudando tirar o flash aqui, mas não. Acho que não dá muito certo, não. Tá? Então, vê só. Eu vou até explicar, depois no finalzinho, a importância de lavar com sabão a mão. Por conta da envelope. Tá? Prontinho. Aí, tipo, o lisogênico, ele vai ficar inerte. Tipo, o material genético entra, mas ele não consegue se reproduzir. Tá? Depois é que ele consegue. Depois eu tenho aqui o processo que eu posso chamar de lítico. É quando ele vai conseguir fazer com que o vírus se reproduza. Então, o que é que vai acontecer? O material genético, ele vai entrar dentro da célula. Quando ele entra dentro da célula, pessoal, a pobre célula, ela não vai, mais funcionar normalmente. O que é que vai acontecer? É como se a célula ela passasse a obedecer o vírus. Como se não, no caso, ela vai começar a obedecer o vírus. Ou seja, ela vai deixar de realizar as funções dela e vai passar a realizar as funções que os vírus estão mandando fazer, tá? Aí o que é que vai acontecer? Esse material genético vai lá, no caso viral, vai comandar e vai dizer: oi, célula, agora você vai me obedecer. Produza mais material genético viral, produza mais capinhas virais, tá? Então, ou seja, vai lá, é como se fosse uma fábrica, a célula vai começar a produzir mais material genético viral, mais capinha viral. Aí depois vão formar, tá? Vai haver, tipo, as proteínas, é toda uma dinâmica lá deles. Vão começar a formar os vírus dentro da própria célula. E depois, o que é que vai acontecer, gente? Depois, o vírus vai liberar substâncias e vai romper a membrana celular, tá?
Aí é o que é que vai acontecer? A do Tipo, quando romper essa membrana, os vírus eles vão ser liberados e, infelizmente, eles vão atacar novas células. Pessoal, assim, os vírus, eles são muito rápidos, tá? Então, ou seja, eles vão destruindo as células, né? E como eu até falo para os meus alunos, tipo, é muito importante que as células, elas se mantenham saudáveis, elas se mantenham funcionando bem. Por quê? Porque qualquer defeito que der nas nossas células, certo? A gente infelizmente vai adoecer, tá? Então, se os vírus eles começarem, pessoal, a destruir as nossas células, infelizmente a gente vai adoecer. Porque, tipo, eles estão lá, tipo, tocando terror. Desculpa a palavra, não sei se seria apropriado. Aí eles estão lá, tipo, tocando terror nas nossas células e destruindo elas. Então, se a gente precisa das nossas células para funcionar bem, se as células estão sendo destruídas, a gente vai dar defeito. É como se pega um carro, aí vai tirando as peças do carro, né? Ou seja, ó, vai tirando as células as peças do carro, o que é que vai acontecer? Vai dar defeito, as mesmas coisas das nossas células. Sem elas, a gente não funciona, ok? E eu acredito que em relação aos vírus seria o que eu posso falar para vocês, tá? Existem outras funções, né? Existem alguns vírus tipo o vírus do HIV, que ele é DNA, ele é um vírus de RNA e produz DNA com a ajuda de uma proteína, que é a transcriptase reversa, né? Ou seja, cada vírus ele vai ter aí uma identidade própria, né? Ou seja, os caras eles possuem habilidades. E agora vamos falar do coronavírus, tá? Se alguém tiver uma dúvida aí, vai falando que depois eu vou responder. Vê só, pessoal. Primeiro, o que é o coronavírus, tá? Então, vê só. Eu tenho que saber o seguinte. Este cara aí que está nos assustando, ele não é o coronavírus. Ele é o Covid-19, tá? Ou seja, o que é o coronavírus? O coronavírus, ele é uma família, tá? Como falei pro menino, como se fosse uma família. Família Silva, família Vigueira, família Ramos, tá? É uma família. Nesses vírus, né? Nessa família, a gente tem alguns que atacam humanos, tá? Porque, tipo, tem alguns que atacam vegetais, outros tipos de animais, e tem os que atacam humanos. Porque cada vírus é específico, tá? Não vou pensando que é bagunçado, não. Eles são organizados. Então, vê só o que é que acontece. O, o coronavírus, né, que ataca humanos, ele vai atacar o nosso sistema respiratório. Por quê? Porque os receptores dele são compatíveis com o do sistema respiratório, ok? Então, como eu falei para vocês, o coronavírus é uma família de vírus. Eu vi umas postagens nas redes sociais e, tipo, algumas pessoas, né, elas levam muito a sério aqueles negócios. Era uma reportagem que mostrava o cartão de vacina de um cão. Aí tem assim, tipo, que a OMS estava enganando todo mundo, que eles conheciam sim o coronavírus e que tem a vacina para o cachorro. Pessoal, vê só. Como eu falei para vocês, o coronavírus, ele é uma família, tá? É uma família, ok? Então, o que é que vai acontecer, pessoal? Existem lá o coronavírus para cachorro e existe o coronavírus de humanos, que ataca humanos, tá? E no caso, o primeiro coronavírus que ataca humanos, ele foi descoberto em 1960, tá? Então, esses dois primeiros caras, eu fiz até tipo um gráficozinho aqui, não sei se dá pra ver. 1960, esses dois primeiros caras, eles atacavam apenas o sistema, tipo, davam o sistema respiratório, mas era apenas um resfriado leve. Ou seja,
tava tranquilo, né? No caso, o de animais não afeta a gente, não. Seria específico, tá? O problema é que, como o Covid, como o coronavírus, ele é um vírus de RNA, ele pode se adaptar a sofrer mutações, aí é o problema, né? Aí vê só, no caso, ele sofre mutações com mais facilidade, porque todo vírus pode sofrer mutação, tá? Aí foi descoberto em 1960 o primeiro, né? O que ataca humanos, e aí ele dava apenas um pequeno resfriado. E aí, nessa linha aqui, tá? A gente chegou até o 2019, que é o Covid-19, ok? Então, vê aí, ó. Ok? Até chegar o Covid-19. Então, ou seja, algumas pessoas também falam o seguinte: ah, mas a dengue mata mais. Ah, mas o sarampo mata mais. Certo, tá errado. Sabe qual é o problema do coronavírus? O contágio dele é muito rápido, é muito fácil, tá? Ou seja, se a gente pensar, a gente pode até falar assim, que é um negócio praticamente impossível de se evitar, porque as pessoas, elas não tomam cuidado, né? Ou seja, a forma de contágio é muito rápida. Vê só o seguinte, vamos supor, vou ali no mercado, tá? Comprar alguma coisa, porque tipo, a gente pode sair para o mercado. Aí eu chego lá no mercado, chego no balcão, aí eu toco no balcão. Naquele balcão, alguém chegou lá, né, que tava com o vírus, tocou o balcão, o vírus ficou lá. Eu chego, coloco a mão no balcão. Se eu colocar a mão na boca, no nariz, coçar o olho, gente, eu tô frita, porque eu já estou contaminada. A dengue não é assim, não. O sarampo não é assim, não. Então, as pessoas, elas têm que se conscientizar que o problema do coronavírus é a rapidez da contaminação. Ou seja, a quantidade de contaminados. Não vai contaminar 1000, né? A gente viu aí que a OMS contabiliza que tem contaminados já 1.000.000. Aí pensa, é 3% de 1.000.000 de pessoas. Tá? Então as pessoas, elas têm que se conscientizar dessa forma. Aí outro fica assim: ah, mas só mata idosos. Gente, vocês não têm idosos que vocês gostam, não, é? Vocês não têm avós, vocês não têm amigos, vizinhos que vocês têm algum sentimento por essas pessoas? Tá? Aí vem outro e diz: ah, mas aqui em Pernambuco só morreram 10 pessoas. Foi sua mãe, ou sua irmã. Né? Então, ou seja, as pessoas necessitam de mais humanidade, né? De mais amor pelo próximo, pessoal. Né? Porque se fosse brincadeira, não estava tudo fechado, não. Não estaria essa confusão. Né? Ou seja, a escola fechou, mas a gente, como professor, quem é professor sabe, tá dando aquele jeito. A gente aprendeu tipo, a gravar aulas no YouTube, a gente aprendeu algumas outras habilidades que a gente não sabia que tinha. Está, tipo, manipulando alguns programas. Adaptação, né? Então, tudo é uma. É uma é uma questão de consciência, né? Então, vi uma frase: quem pode morrer na sua família para a economia ser salva. Então, de fato, né? A gente vai ter que pensar. Infelizmente, a gente vai ter que apertar as finanças, né? Existem algumas pessoas que, infelizmente, como vai, mas tem algumas pessoas que trabalham de manhã para comer à noite. A gente entende, né? Até porque R$ 600 não vai dar pra gente, no caso, para as pessoas se manterem durante o mês. Mas, infelizmente, é, é isso. Quem pode ficar em casa, fica. Quem não pode, que tem que trabalhar, se cuida de verdade, tá? Se alguém ficar rindo, nem liga. O importante é se manter saudável e salvar a sua família. Porque tem aquela frase, né, que fala o seguinte: vamos nos manter distante para podermos nos encontrar e não faltar ninguém, né? Isso.
Então, ou seja, tipo, ajuda o vizinho, né? Como o Jael tá falando aqui, dividir o pão, né? Ou seja, vamos ajudar os vizinhos. Eu vejo muitas pessoas se mobilizando para isso. Então, eu acredito, sim, nas pessoas, tá? E para encerrar aqui a estrutura do Covid. Então, vê só. Isso aqui é o desenhozinho, né? Que todo mundo já está cansado de saber que, tipo, é coronavírus porque é um formato de coroa, tá? Então, aqui é a estruturazinha, aqui é a estrutura mais interna. Então, vê só. Aqui eu tenho a estrutura mais interna, tá? Eu tenho aqui, ó, o material genético, dá pra ver, que é só uma fitinha. Então, vai ser o RNA, tá? Aqui a gente tem a capinha de proteína, tá? E aqui a gente tem o carinha que é a envelope, tá? Então, essas espículas aqui e também essas outras azulzinhas, que vão ser, como eu falei pra vocês, proteínas específicas do próprio vírus. Até que o danado é bonito, né? Prontinho. Essa partezinha aqui, ó, que fica dentro, a gente pode chamar ela de SERP, tá? Que nessa partezinha podem haver algumas enzimas do próprio vírus, ok? E, tipo, por que é importante lavar as mãos? Tá? A gente tem que utilizar álcool em gel, tem que lavar as mãos. Vê só. Essa membranazinha do vírus, ela, ela é de glicoproteína, tá? Ou seja, ela tem lipídios. Tenta fazer na sua casa o seguinte. Mela aqui a mão com óleo e tenta tirar só com a água. Você vai conseguir? Não. É como se fosse o vírus. Quando você colocar o sabão, que esfregar o sabão, é como se essa membrana ela fosse rompida. Então, como ela vai ser rompida, o que é que vai acontecer? Vai ficar só o capsídeo, só as proteínas e o ácido nucleico. Aí, ou seja, é como se a gente destruísse o vírus. Tá? Então, por isso que é importante lavar bem as mãos, porque aí a gente vai estar destruindo essa camada do vírus e assim destruindo ele. E detalhe, lavar bem, né? Esfregar as mãos, tem vários vídeos aí mostrando, tipo, esfregar entre os dedos, aqui, né, na frente, e aqui, não esquecer também essa parte das unhas, certo? Ou seja, é imprescindível nesse momento que as pessoas, elas se mantenham tem alguém pedindo para participar aqui ao vivo, Lucélia. Ok. Então vai ser imprescindível, como eu falei para vocês, a gente não cumprir as recomendações, né? Para que dê tudo certo. Meninas, alguma dúvida? Acho que foi acidente. Ok? Então é isso, pessoal. Cuidado nos vírus, tá? Que apesar deles não serem considerados seres vivos, eles são os caras organizados e inteligentes que não perdem tempo, tá? E lavar bem as mãos para que a gente consiga eliminar essa capinha dos vírus, né? E dessa forma destruí-los. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, mandar aí para o direct. Se eu souber responder, aí eu respondo, ok? E eu espero que tenha ajudado vocês, que tenha também, de fato. Já acabou. Tá vendo? Falei que ia ser rápida. Certo? Então, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma a conhecer os vírus, certo? Como a gente está toda, tipo assim, querendo ser youtuber agora, tá? Eu vou, eu vou gravar uma aula mais específica sobre os vírus para os garotos do segundo ano. E aí, se alguém quiser, eu vou postar lá nos meus destaques, ok? Tchau e valeu!